Vamos voltar na questão, então. Peraí, a questão sumiu. Era essa questão aqui, que foi a primeira dúvida de vocês, né? Fala aí, Nara. É 204,20 ou é 204,2? De onde saiu esse Vírgula, 20? vírgula 02. 204,02. Tá, e por que você usou 204,20? Porque eu sou maluco. Ah, tá. Escrevi errado aqui. Eu botei 02 aqui, tá vendo? Aham, tá. Não, isso aqui foi... Cismei botar que eu botei 20 em tudo aqui, né? É 204,02. Tá? Vírgula... Tô ficando velho. 204,02. Então, essa questão aqui era só trazer o valor para o presente, tá bom? Era só pegar cada valor desse aqui, o R$ 202, trazer para o presente e pegar o 204,2 e também trazer para o presente, né? Lembrando que isso aqui também pode ser feito com o seguinte raciocínio. Que valor, quando incide juros de 1%, vira 202? Que valor, quando incide juros de 1% 2 meses seguidos, vira 204,2? Vocês vão descobrir que esse valor é R$ 200, ou seja, eram duas parcelas de 200, se fosse sem juros, ou seja, uma dívida original de R$ 400. Bom? Vamos à próxima dúvida aqui de vocês. É a número 5, que é a questão do quebra-cabeça. O quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como mostra a figura. Ilustra a figura, né? Pessoal, triângulo retângulo isósceles é porque tem dois lados iguais, né? Uma artesã confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujo cateto mede 2 centímetros. Então, essa bichinha aqui tem 2 e aqui também tem 2. O lance é o seguinte. Para eu calcular essa hipotenusa verdinha, isso aqui é só fazer a diagonal de um quadrado, é lado raiz de 2, né? Lembrando, pessoal, quando a gente tem um triângulo retângulo e os dois catetos são iguais, a hipotenusa vale x raiz de 2, porque isso aqui é como se fosse a diagonal de um quadrado. Não fiquem perdendo tempo fazendo Pitágoras aqui. Só que aí a gente vai, eu vou colocar até isso de outra cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou chegar para cá, isso aqui, pronto. Merda. Pronto. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2, essa hipotenusinha do triângulo escurinho. Como esse triângulo retângulo aqui também é isósceles, aqui também vai dar 2 raiz de 2. E essa medida aqui, que agora eu vou representar de branco, tá? Essa medida aqui, que é a hipotenusa, é 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 4. Então, isso aqui dá 4, e aqui também dá 4. Tá? Se você pegar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 4. E aí você vai olhar para esse triângulo branco agora. Então, isso aqui vai dar 4 raiz de 2, só que esse triângulo retângulo também é isósceles, aqui também é 4 raiz de 2, e essa hipotenusona grandona é 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, essa continha aqui, ó, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 8, tá? Então, ó, essa medida aqui, ela vale 8. Então, pera, essa cor ficou horrível. Vou botar uma cor mais clara para contrastar aqui. Aqui vale 8 e aqui também vale 8. E aí acabou-se o problema, porque ele está querendo saber a medida desse lado do quadrado, tá? Que é 8 mais 4 mais 2, que é 14, que dá a letra A. Tá? Essa questão está inserida no contexto de progressão geométrica, tá? Porque esses lados dos triângulos retângulos, eles estão fazendo uma progressão geométrica de razão 2, tá? As hipotenusas dos triângulos retângulos estão fazendo uma progressão geométrica de razão raiz de 2. Enfim, você consegue enxergar algumas progressões geométricas aqui, mas não precisava resolver necessariamente por progressão geométrica, podia ser tranquilamente uma questão dentro aí do módulo de geometria plana. Se eu não me engano, essa questão até também estava presente no módulo de geometria plana.
Quem perguntou essa questão aí entendeu o que foi feito? Eu não me lembro quem perguntou agora. Foi você, Inara, que perguntou isso aí? Não, não. Então foi a Sara. Foi você, Sara? Não, essa daí eu não perguntei, não. Gente, alguém me perguntou isso. Eu tô ficando maluco, mas vamos lá. Quem perguntou essa aí, número 6? Essa foi você, Inara, não foi? Não, eu perguntei a 22 e a 29. Ué, peraí. Vou entrar no WhatsApp aqui, vamos ver. Perguntou isso, gente. Acho que invadiram o teu telefone, hein, Nara? Fui eu? É que eu não tenho anotado aqui na minha dúvida. Pode ter sido. Você falou, não consegui. Putz. Você falou, foi de trabalho. Porque eu li rápido. Falei, achei que fosse o trabalho de casa. Mas foi da matéria de trabalho. 5, 6, 25 e 27. Aí o Paspalho aqui colocou 5, 6, 25 e 27 de PG. Mas fala aí quais foram de PG que você não conseguiu. Foi a 22 e a 29. Eu acho que essa 6 você nem pediu pra gente fazer. Não sei. Ah, foi 22 e 29? Deixa eu dar uma olhada. Acho que tu não passou isso aí não ainda. Tô ficando maluco, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer a 29 aqui. Tá? Então deixa eu excluir essa questão aqui. Até porque isso foi de PA. A 24 eu acho que pediram, né? Vamos lá. 24. Considere a seguinte soma infinita. No gráfico 1 a seguir, cada parcela dessa soma é representada pela área de um retângulo e a soma infinita é determinada pela soma das áreas desse retângulo. No gráfico 2, embora a configuração dos retângulos tenha sido alterada, as áreas se mantêm iguais. Com base nessas informações, podemos afirmar que a soma infinita tem o seguinte valor. Pessoal, o lance é o seguinte, essa soma que ele está colocando aqui, no enunciado, tá? Ela retrata a soma desses retângulos aqui, ó. 1 vezes 1 meio, dá 1 meio, tá? Aqui a gente tem 1 quarto vezes 2, né? Porque aqui vale 1 também, né? Que dá 2 quartos. Aqui a gente tem 1 oitavo vezes 3, que dá 3 oitavos. Aqui 1 16avos vezes 4, né? Cada retângulo tem uma unidade maior do que o outro. O lance é o seguinte, esses números aqui, essa soma, que é uma soma infinita também, do jeito que ela está escrita, tá? Ela não configura uma progressão geométrica de razão infinita, porque olha só, de 1 meio para 1 quarto, a gente multiplicou por 1, né? Porque 1 meio, porque 2 quartos é o próprio 1 meio. De 1 meio para 3 oitavos, a gente multiplicou por 3 quartos. E de 3 oitavos para 4 16avos, a gente multiplicou por um outro número que não é 3 quartos. Então, isso que está escrito aqui de laranja não é uma progressão geométrica. Então, essa figura número 1, ela não vai ajudar em nada. Porém, olha a informação que ele dá. Ó. No gráfico 2, embora a configuração dos retângulos tenha sido alterada, as áreas se mantêm iguais. Ele está dizendo que essas duas figuras têm a mesma área. Só que tem uma vantagem, pessoal. Na figura 2, a área número 1 vale base vezes altura, que é 1. A área número 2 vale a base, que é 1 meio, vezes a altura, que é 1, que dá 1 meio. A área número 3 é a base, que é 1 quarto, vezes a altura, que é 1, que dá 1 quarto. Agora sim, essa soma, ela tem como ser calculada. Isso aqui é uma soma infinita, e a gente sabe que a fórmula da soma infinita, que a gente chama de limite da soma, é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo vale 1, a razão vale 1 meio, dá 1 sobre 1 meio, e o gabarito dessa questão vale 2. Quem perguntou essa 24 entendeu? Entendi, ele tinha botado esses primeiros números, eu não tinha entendido, porque não tinha razão, aí eu me confundi. Mas eu não consegui interpretar isso tudo aí. Tá, beleza. Ô, Leandro. Oi. Eu não entendi por que a razão é meio.
Ah, tá. Porque razão... Ô, Milena, mas você entendeu essa soma aqui? Não. Não, olha só. Tá vendo esse número? Tá vendo essa marcação em vermelho aqui? Uhum. Ela tá aqui, beleza? Beleza. Então essa parte aqui vale 1/2. Conseguiu entender esse 1/2? Ah, tá. Eu achei que você estava falando da outra. Não. Sim ou não? Não, não tô entendendo. Ó, vamos lá, deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui, Emiliano, olha só. Fica com o áudio aberto comigo aí para eu poder te ajudar. O lance é o seguinte: você consegue enxergar que a área da figura número 1 é igual à área da figura número 2? Aham. Você concorda que isso aqui que está escrito nessa setinha não é uma progressão geométrica? Aham, concordo. Porque a razão é diferente de cada. À medida que você vai analisando os termos, a razão vai mudando, né? Então não pode ser uma progressão geométrica. Não pode nem se falar em razão, né? Então o lance é o seguinte: se a gente escrever as áreas dessas figuras representadas aqui pelo número 1, a gente não obtém uma progressão geométrica. Porém, se a gente escrever as áreas representadas pela figura número 2, a gente obtém uma progressão geométrica. Por que isso? Ô, Milena, você entendeu que essa área número 1 vale 1? Aham, entendi. A área número 1 vale 1. Agora vamos lá na área número 2. A área número 2, a gente tem que conhecer essa dimensão aqui. Só que essa dimensão que eu grifei aqui de azul, mais escuro, ela vale 1/2, porque é igual essa distânciazinha aqui. Ó. Essa distância aqui vale 1/2, né? Tudo aqui não vale 1. Você tem Uhum. meio para um lado e meio para o outro, né? Aham. Então você concorda que isso aqui vale 1/2? Essa linha azul escura? Aham, concordo. Então 1/2 vezes 1 dá 1/2, beleza? Não, mas é por isso que eu me confundi. Você tá falando, tipo assim, desse A2. Aí É, essa isso parte. aqui, a área disso. Então seria 2, né? Porque é umzinho daquela parte ali. Então seria 1/2 vezes 2. Não, eu tô falando só da área número 2. A área número 2 é só o que tá pintado de azul aqui, ó. É só isso aqui. Ah, tá. É porque aqui no. O desenho tá diferente. Ah, tá. Entendi. Ele organizou o desenho de maneira diferente. A área número 1, eu vou pintar para você de outra cor, ó. A área número 1 é essa verdinha aqui, ó. Isso aqui é a área número 1, tá? Aqui tá diferente, tá? Aqui a primeira área é só isso. Beleza? Beleza. É porque tem uns pontilhadozinhos embaixo. Aí eu achei que, tipo, fosse tudo, entendeu? Ah, não, não. O pontilhado é só para te dar referência desses valores aqui que são iguais, tá? Ah, tá. Então eu entendi, sim. Tá bom? Aí, sim, aí a área número 3 seria 1/4, né? Isso que dá 2 a resposta. Beleza? Ah, tá. Beleza. Obrigada, Leandro. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu o que tá aí? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então vamos na questão 29. Questão 29 é o seguinte: a figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3, taranana, até o ponto B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas. Então a P1, P2 vale 1, P2, P3 vale 1/2, P3, P4 vale 1/4 e vai embora. Ele quer a medida do segmento AB. Deixa eu pegar aqui uma régua. Espera aí. Deixa eu pegar aqui uma régua. A medida do segmento AB é isso aqui, ó. Ele está querendo essa medida aqui. Só que é o seguinte, pessoal.
Para eu calcular a medida desse segmento AB, eu preciso saber P1B, né? Eu preciso saber toda essa medida aqui, toda essa soma infinita. E essa soma infinita, ela tem o mesmo resultado que a gente já fez anteriormente, né? Ela é 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, e vai embora. A gente sabe que o resultado disso aqui dá exato, né? Porque a fórmula da soma infinita... E lembrando, pessoal, quando é que vocês podem usar essa fórmula? Quando você tiver uma soma de infinitos termos e quando a razão tiver entre menos 1 e 1, tá? A razão tem que estar entre menos 1 e 1. Aí isso aqui vai ser A1 dividido por 1 menos a razão. O A1 vale 1, a razão vale 1 meio, 1 sobre 1 meio dá 2. Então, esse pedaço aqui dá 2. Cuidado, porque ele não está pedindo o segmento P1B, para você não marcar o 2 aqui. Ele está pedindo essa hipotenusa. Então, aqui também vale 1, porque é um quadrado. E aí você precisa fazer um Pitágoras, tá? Você vai precisar fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui. Aí vai ficar AB ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 5. E você vai achar o AB raiz de 5, que está aqui embaixo, letra E. Entenderam essa questão? Querem perguntar alguma coisa sobre ela? Essa Eu questão entendi. Entendeu? Entendi. Essa questão era traiçoeira porque bota o 2 ali, né, para você fazer a soma infinita e sair marcando 2 ali, mas era só para fazer um tá? Pessoal, eu ainda preciso daqui a pouco eu faço a tua, Tainara. Tá. A outra lá dos ovos lá. Eu ainda preciso que vocês pratiquem um pouco isso, tá? Então, eu separei algumas questões aqui, que é da lista que eu vou dar para vocês mais tarde. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Não são questões muito trabalhosas, mas que exigem que vocês pensem um pouquinho, tá? Então, eu vou colocar uma questão para vocês que não está na apostila e eu vou dar 4 minutinhos para vocês resolverem essa questão aqui. Tem uma numeração, número 3, porque está na lista que eu vou dar para vocês para casa. Tá bom? Então, essa já é a questão da lista. Depois, quando vocês pegarem a lista, podem refazer essa questão. Então, vou dar 4 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão número 3, tá bom? Então, tá rolando o tempo. O banheiro, rapidinho.
Daqui a 2 minutos, daqui a 1 minutinho vou corrigir, hein? Uhum, uhum. Uhum. Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer essa aqui. A figura a seguir exibe um pentágono em que 4 lados consecutivos têm comprimentos A, B, C e D. Se a sequência ABCD é uma progressão geométrica de razão maior do que 1, então a tangente do ângulo θ é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Tangente do ângulo θ. Tangente do ângulo θ. Aqui a gente vai fechar um triângulo, tá? E a tangente do ângulo θ é a tangente desse triângulo aqui, tá? Porque para a gente usar a notação cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente precisa de um triângulo retângulo. Então eu fechei aqui um triângulo retângulo. Como essa medida aqui toda vale C e esse pedacinho vale A, o cateto oposto a θ vale C menos A. Espera aí que ficou feio isso aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui C menos A. E o cateto adjacente, pessoal, vale D menos B de bola, porque tudo isso aqui vale D e esse pedacinho vale B de bola. Alguém não entendeu o C menos A e o D menos B? Pode falar aqui que eu explico de outra forma. Então, pessoal, já que vocês entenderam, né, se alguém não tiver entendido, pode me interromper. A tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é C menos A, sobre o cateto adjacente, que é D menos B de bola. Só que é o seguinte, a resposta seria essa. Mas ele fala para a gente que A, B, C e D formam uma progressão geométrica. Ou seja, eu posso dizer que o B de bola é o A vezes a razão. Eu posso dizer que o C é o A vezes a razão ao quadrado. Eu posso dizer que o D é o A vezes a razão ao cubo, usando os conceitos de progressão geométrica, não é? Então, substituindo nessa fração, ó, o C eu vou trocar por A vezes Q ao quadrado, o A não vou trocar por nada, o D de dado eu vou trocar por A vezes Q ao cubo, o B de bola por A vezes Q. O que dá para fazer aqui é evidência, não é? Colocar em evidência aqui no numerador, vai ficar A que multiplica Q ao quadrado menos 1. No denominador, vai ficar AQ que multiplica também Q ao quadrado menos 1. Tá? Pessoal, alguém tem dificuldade em colocar em evidência ou alguém não entendeu como eu coloquei em evidência? Fala para mim que eu explico como é que coloca em evidência. Assim, Leandro, pô, às vezes eu me enrolo colocar em evidência, eu nunca sei direito o que é para colocar. Pode falar agora que eu explico como se coloca em evidência, qual é a técnica que tem que usar. Ah, para quem não sabe colocar em evidência ou está com vergonha de falar, você tem que ver quem aparece nos dois termos. No caso aqui aparece o A e o Q. E vai colocar sempre com os menores expoentes. O menor expoente do A é 1 e o do Q também é 1. E para ver quem vai dentro do parêntese, é só você pegar quem você botou fora, que é o AQ, e dividir todo mundo por AQ.
AQ ao cubo dividido por AQ dá Q ao quadrado, e AQ dividido por AQ dá 1. Essa é a técnica que a gente usa para colocar em evidência. E aqui vai cortar Q ao quadrado menos 1 com Q ao quadrado menos 1. Vai sobrar A sobre AQ. Vai cortar o A com A também. Aqui em cima fica 1. A resposta é que a tangente desse ângulo é 1 sobre Q, letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Ô, Leandro. Vamos lá, fala uma de cada vez aí. Pode falar alguém. Foi mal. Eu Vai fiz lá. diferente. Ao invés de eu fechar do jeito que você fechou, o triângulo retângulo, eu prolonguei a hipotenusa até o outro lado. Aí eu caí direto no Q ao quadrado, no A que é ao quadrado sobre A que é ao cubo. Aí deu Q menos 1. Mas aí é o seguinte, como é que você sabe que vai bater aqui exatamente? Entendi. Visualmente parece que bate, né? Aham. Mas não conta com isso não, tá bom? Tá, entendi. Tá bom? Por acaso, nessa questão, pelo fato de você ter achado a mesma coisa, bate. Tá? Se você prolongar, vai certinho ali, tá bom? Aham. Mas na hora da prova não conta com isso não, que poderia chegar até aqui, por exemplo, entendeu? Entendi. Tá, valeu. Tá? Mas coincidentemente, como iria até ali, deu para fazer dessa forma também. Qual foi a outra pessoa que falou comigo? Vamos lá. Fui eu ia falar exatamente isso, que eu fiz isso, aí eu já caí direto no C sobre D e botei que D era igual a C sobre Q e deu 1 sobre Q. Eu ia falar exatamente isso. Tá, mas toma cuidado porque, coincidentemente, né, o prolongamento bate ali certinho, mas não necessariamente bateria, tá certo? Beleza. Eu vou colocar a próxima aqui para vocês fazerem, número 5.
E aí, pessoal, vou corrigir, hein? Vamos lá. Dudu quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo ele obteve apenas 5 inscritos no seu canal. Obstinado que é, Dudu pretende a cada novo vídeo dobrar a quantidade de inscritos em seu canal. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida, ao final desse mês seu canal terá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o Dudu vai começar com 5 inscritos no primeiro vídeo que ele colocar, né? Ele vai botar 10. Então, no próximo vídeo, ele quer ter mais 10 inscritos. Depois, mais nada disso. Volta. Erro de gravação. Ele tem 5, né? Ele quer dobrar essa quantidade, ele quer acrescentar 10 inscritos. Depois, ele quer dobrar essa quantidade, ele quer acrescentar mais 20 inscritos. Depois, ele quer acrescentar o dobro, 40, e assim sucessivamente, tá? O que vocês têm que perceber é o seguinte, ele está acrescentando o dobro, cuidado, hein? O total de inscritos no canal dele, que eu vou chamar de I de inscritos, vai ser 5 mais 10, mais 20, mais 40, ou seja, você tem que somar os 10 termos dessa progressão geométrica. Lembrando que para a fórmula da progressão geométrica, para a fórmula da soma, você não precisa saber quem é o último termo, tá? Você só precisa do primeiro termo e da razão. Com isso você já consegue, e da quantidade de termos, né? Com isso você já consegue calcular a fórmula da soma da progressão geométrica. Então, a fórmula da soma da PG, a soma finita, ó, lembrando, ela é difícil de memorizar, hein? Começa com A1, aí lembra que você vai colocar Q menos 1 em cima e embaixo. Só que você sabe que tem que ter alguma coisa de diferente, senão você poderia cortar, né? A coisa de diferente que tem é o N em cima do Q. Então, essa é a fórmula da soma da PG, da soma finita. Então, deixa eu trocar a cor aqui na minha caneta. O A1 é 5. A razão é 2, porque ele vai multiplicando por 2 para chegar no próximo. O N são 10, porque eu vou somar 10 termos. Menos 1. A razão é 2 menos 1. Isso aqui vai ser 5. 2 a décima, pessoal, dá 1023. Menos 1 dá 1024. Já coloquei o resultado da conta, foi mal. 2 a décima é 1024, tá? E aqui vai ficar sobre 1. Então vai ser 5 vezes 1023, que dá 5.115. Cuidado, pessoal, para não marcar 5.120, porque esse 5 aqui já é o primeiro vídeo desses 10, tá? Ele não vai postar 10 vídeos além do que ele já postou. São 10 vídeos incluído com esse aí, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Só botar um pouquinho d'água para mim. Entenderam o que foi feito aí? Então, quero que vocês façam essa questão número 14 aqui. Já estava até o galo. Vocês estão me escutando? Tainá, sempre testo com você, né? Tainá, tá me escutando? Tô sim. Ah, beleza. É porque eu tô roteando a internet aqui, que minha internet tá um lixo hoje daqui de casa. Vamos lá, façam essa questão 14 aí, por favor.
Essa aí já é um pouco mais difícil, tá, gente? Essa já é para pensar mais um pouquinho. Essa já é boa. Deixa eu só dar uma ajuda para vocês aqui, ó. Eu vou só mostrar por que isso aqui forma uma progressão geométrica. Vou fazer uma parte para vocês, tá? Primeiro, eu vou mostrar por que A, B e C é uma progressão geométrica. A razão eu vou deixar para vocês o cálculo. O lance é o seguinte: se essa sequência 1 mais log de A, 2 mais log de B e 3 mais log de C formam uma PA, é porque o dobro do meio é igual à soma dos vizinhos. A soma dos equidistantes, né? Então, estou usando esse conceito aqui, ó. Se eu sei que A, B e C é PA, o dobro do meio é a soma dos equidistantes. Então, vai ficar 4 mais 2 log de B igual a 4 mais log de A mais log de C. O que a gente vai fazer aqui é cancelar o 4 com 4. E vamos ficar com 2 log de B igual a log de A mais log de C. Aplicando agora o conceito de logaritmo, esse 2 um dia já foi expoente do B.
e esses logaritmandos A e C já tiveram juntos, né? Para aí você fica com o log de cada lado e consegue cortar o log. E aí você mostra que b ao quadrado é igual a AC. Ou seja, se eu tenho A, B e C formando uma PG, quadrado do meio é A vezes C. Então você já provou que é uma progressão geométrica. Agora eu quero que vocês calculem a razão, tá, dessa sequência aqui, tá bom? A razão dessa progressão geométrica. Ih, cacete, peraí. Leandro, você pode explicar de novo? Eu não entendi, não. Tá, vamos lá. Essa parte que eu fiz aqui, né? Ó, é Tainá que tá falando? Aham. Ô, Tainá, os termos da PA são esses aqui, né? Primeiro, Sim. segundo e o terceiro. Se isso aqui forma uma PA, o dobro desse cara aqui tem que ser igual à soma dos vizinhos, tá ok? Tá. Então vamos lá para o dobro desse cara. Vai ser 2 vezes 2 dá 4, mais 2 log de B. E aqui fica 1 mais log de A mais 3 log de B. Vai dar 4 mais log de A mais log de C. Entendeu até a setinha? Entendi. Cortei 4 com 4, tá bom? Aham. Esse 2 aqui, Tainá, por causa do peteleco, ele já foi expoente do B, beleza? Beleza. E log de A mais log de C é a mesma coisa que log de A vezes C, por causa da propriedade do logaritmo. Uhum. Aí eu tinha log dos dois lados, consegui cortar. E aí só sobrou que B ao quadrado igual a vezes C. Entendeu isso aqui? Entendi. Por isso que é uma progressão geométrica. Agora a gente... Beleza, agora a gente tem que encontrar a razão dessa progressão geométrica em função do R, que é a razão da PA. E aí o que tem que ser feito é o seguinte. Você vai pegar a razão da progressão aritmética, né? É o da frente menos o de trás, ou seja, é 2 mais log de B menos 1 mais log de A. Essa é a razão. Se você fizer essa conta, vai ficar 2 mais log de B menos 1 menos log de A. 2 menos 1 dá 1. Ficou 1 mais log de B menos log de A. Acontece, pessoal, que log de B menos log de A é log de B sobre A, por causa também da propriedade do logaritmo. Ou seja, quando você tem uma subtração de logaritmos, né, é o log, tá, da divisão entre os logaritmandos. E se você passar esse menos 1 para a esquerda, vai ficar razão menos 1 igual a log de B sobre A. E para você sumir com log, é só você aplicar a definição. Lembrando que aqui a base é 10, né? Então vai ficar esse elevado a isso tudo é igual ao logaritmando. Então vai ficar 10 elevado a R menos 1 igual a B sobre A. Só que, pessoal, B sobre A é justamente a razão dessa PG, não é? Porque se eu afirmo que A, B e C formam uma PG, a razão dessa PG é B sobre A, que foi o que eu acabei de calcular como 10 elevado a R menos 1. Por isso que o gabarito é a letra A. Isso aqui é uma progressão geométrica cuja razão é 10 elevado a R menos 1. Tá? Isso é exemplo de uma questão um pouco mais difícil. Alguém não entendeu a primeira ou a segunda parte? Você poderia fazer qualquer uma das duas partes. Sara, fala aí. Oi. A segunda parte era para dividir, só que você usou propriedade e fez subtração, né? Tá, vamos lá. Quando você fala era para dividir, é daqui para cá. Da onde? Onde eu botei a setinha aqui. Quando você fala era para dividir, você está falando daqui para cá? Não, tô falando de 2 mais log de B sobre 1 mais log de A. Não, mas espera aí, vamos lá. Essa sequência originalmente aqui não é uma PA? Ó. Não é uma PG isso? Não tô entendendo. Não, vamos lá. Sabendo-se que os números 1 mais log de A, 2 mais log de B e 3 mais log de C formam uma PA de razão R. Nossa, eu ignorei totalmente isso, eu nem vi isso. Tá? Eles falam, por isso, Sara, que eu escrevi que o dobro do meio é igual à soma dos vizinhos.
Eu fiz isso aqui para PG. Eu não tinha lido Não. que era uma Isso é PA. PA. Não. Quando você tem 3 números em PA, o dobro do meio é a soma dos vizinhos. Quando você tem uma PG, o quadrado do meio é o produto dos vizinhos. O lance é o seguinte: ele fala que 1 mais log de A, 2 mais log de B e 3 mais log de C, esses 3 caras formam uma PA. Agora a gente provou que A, B e C formam uma PG, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, eu fiz isso aqui como PG. Tá? Por isso que para calcular a razão da PA, eu peguei o da frente e subtraído de trás, porque é assim que se calcula a razão de PA, tá certo? Entendi. E aí o final disso tudo aqui, eu cheguei que B sobre A é 10 elevado a R menos 1. Só que por acaso B sobre A é a razão dessa PG aqui, ABC. Entendi. Tá? Tá, Mas essa é obrigada. uma questão difícil, sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 14? Então eu quero que vocês façam essa aqui, ó, número 16. Tá em branco? Eu vou fazer a tua questão, Tainara. Depois dessas duas aqui, eu faço a sua questão. Vamos lá, 16, pessoal. A lista que eu coloquei eu misturei, tá, pessoal? PA com PG. Essa aí é até mais rapidinha, né? Pessoal, só para eu não esquecer de avisar vocês, mandem para mim as dúvidas de matemática 2, de geometria espacial e de trabalho e energia, porque a gente vai ter essas duas aulas amanhã, tá? Amanhã eu vou dar 2 tempos para vocês, porque, como eu tinha dito no começo da aula, eu troquei com o Alcide. Vou mandar o calendário agora para vocês, quando vocês terminarem a aula. Então, mandem para o meu WhatsApp tudo que vocês ficaram com dúvida de trabalho e energia,
e de geometria espacial, os exercícios que eu passei, tá? Porque amanhã eu vou dar matemática 2 e física 1. Vamos lá, pessoal, vamos fazer essa aqui, tá? As medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética de razão 3. Então, pessoal, vamos lembrar daquela maneira inteligente, quando ele não me dá três números que estão em PA? X menos R, X e X mais R. Não é obrigado a fazer isso, mas facilita as contas, tá bom? Como ele disse que a razão é 3, a nossa sequência é X menos 3, X e X mais 3. Obviamente, a hipotenusa é o maior desses lados, e os catetos tanto faz quem é X e quem é X menos 3. Você vai relacionar essas três medidas aplicando Pitágoras, né? X mais 3 ao quadrado igual a x menos 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Produto notável, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Cancela x ao quadrado com x ao quadrado, cancela 9 com 9, tá? Sobrou 6x igual a menos 6x mais x ao quadrado. 12x igual a x ao quadrado, tá? Você pode cancelar o x aqui, você vai eliminar o zero como solução, o zero não nos interessa, zero não pode ser lado, tá? Então aqui eu posso dividir os dois lados por x, ou, né, para a gente não avacalhar, faz x ao quadrado menos 12x é igual a zero e coloca em evidência para ficar bonitinho, que aí você vai ver que um vai ser x é igual a zero e o outro vai ser x é igual a 12. Lembrando que o x é igual a zero não nos interessa, tá? Então aqui vale 12, 12 menos 3 dá 9 e 12 mais 3 dá 15. Se somar essa turma toda aqui, dá 36. Beleza? Até porque a soma disso tudo aí daria 3x, né? Que é 3 vezes 12. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 16? Então, se não querem perguntar nada, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa 19 aí.
calcular aí cosseno de 15 e cosseno de 75, hein? Aquela fórmula do cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Lá o cossa, cossa, senta, senta. Para quem esqueceu a fórmula, cosseno de A mais B é cossa, cossa, que é cosseno A, cosseno B, menos senta, senta. Seno A, seno B. E se colocar um sinalzinho de menos aqui, aqui fica mais, tá bom? No cosseno é o contrário. E A e B são dois ângulos que vocês saibam o seno e o cosseno, né? Ou seja, vocês têm que escrever o cosseno de 15 como a soma de dois ângulos conhecidos. E o cosseno de 75 também, tá? Ou seja, o 15 graus tem que ser o 45 menos 30. E o 75, ele tem que ser o 45 mais 30, tá bom? Porque nessas fórmulas aqui vocês vão precisar desses senos e desses cossenos. Então aqui, aplicando a fórmula, vai ficar cosseno de 45, cosseno de 30, mais seno de 45, seno de 30. Vou apagar isso aqui embaixo. Vai ficar um pouco apertado, mas vamos lá. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Aqui a gente vai obter raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, tá bom? Na hora da prova, pessoal, se você estiver fazendo o cosseno de 75 e souber que é só trocar o sinal de menos por mais e que a fórmula isso aqui vai virar menos, não precisa fazer a conta de novo, né? Se o cosseno de 15 dá raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, o cosseno de 75, que é só trocar esse sinal aqui do meio, vai dar raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Não me vá perder tempo fazendo a conta toda de novo, né? A gente precisava desses resultados aqui. A gente já vê raiz de 6 e olha que tem raiz de 6 no gabarito, já começa a ficar feliz, né? Então vamos lá. Como isso aqui é uma PA, o dobro do meio, ou seja, 2 cosseno de A, é igual à soma dos extremos, dos vizinhos, que é cosseno de 15 mais cosseno de 75, tá? Que não dá cosseno de 90, tá? Não é? O cosseno não se soma assim não, tá bom? 2 cosseno A. O cosseno de 15 a gente calculou, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 75 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Cancela esses dois aqui. Vai ficar 2 cosseno A é 2 vezes raiz de 6 sobre 4. 2 morreu com 2. O nosso cosseno de A procurado era raiz de 6 sobre 4. Letra D. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu o que eu fiz aí? Esse é mais o estilo de questão que a UERJ cobraria, tá? Ou que as particulares de medicina cobrariam. Dificilmente o Enem ia te dar uma questão dessa na lata. É claro, o Enem poderia criar um contexto de modo que você precisasse calcular o cosseno de 15 ou o cosseno de 75. Aí é outro papo, tá? Alguma pergunta, alguém? Era só calcular esses dois caras e impor a condição de que se isso aqui forma uma PA, ou seja, de que se A, B e C é PA, o dobro de B é igual a A mais C. Era só saber isso daqui. Pessoal, agora eu vou fazer a última questão, que foi uma dúvida da Inara ali, que eu tinha esquecido de fazer. Nosso slide. O feirante vende ovos brancos e vermelhos. Em janeiro de um determinado ano, do total de vendas realizadas, 50% foi de ovos brancos e outros 50% de ovos vermelhos. Nos meses seguintes, o feirante constatou que a cada mês as vendas dos ovos brancos reduziram-se 10% e as de ovos vermelhos aumentaram 20%, sempre em relação ao mês anterior. Ao final do mês de março desse mesmo ano, o percentual de venda dos ovos vermelhos em relação ao número total de ovos vendidos em março foi igual a
Pessoal, essas questões que envolvem aumentos e descontos sucessivos em relação à porcentagem, elas também podem ter um olhar de progressão geométrica, mas eu prefiro fazê-las por matemática financeira. Vamos facilitar o entendimento dessa questão aqui. Deixa eu só trocar aqui o plano de fundo para eu poder fazer o desenhozinho aqui dos... Pronto. Desenhozinho aqui dos ovos brancos e dos ovos vermelhos. Então, vamos lá. Para facilitar, pessoal, eu vou partir de um total de 100 ovos, tá? Dos quais 50 são brancos e 50 são vermelhos. Eu poderia chamar de x sobre 2 brancos e x sobre 2 vermelhos. De 2x ovos, um x brancos e x vermelhos. Tanto faz, tá? Então, vamos lá desenhar o nosso ovinho branco. Então, tinha aqui um ovinho branco. Esse ovo branco, esse total de 50 ovos brancos em janeiro, ele aumentou 10%. Quando eu aumento 10%, se eu não quiser fazer a conta, é só multiplicar por 1,1, né? Ou seja, ele vai a 55. Isso aqui em fevereiro. Em março, aumentou 10% de novo, né? Ou seja, você teria que calcular 10% de aumento em cima de 55, né? Se você estivesse calculando ali os números. Mas eu não quero fazer a conta. Leandro, não é reduziram? Está reduzindo, está reduzindo. Está reduzindo. É o vermelho que está aumentando, né? Então é vezes 0,9 e vezes 0,9 ao quadrado, que o branco reduziu, né? O que aumentou foi o vermelho. Então, isso é fome. Então, tinha 50 ovos vermelhos em janeiro. Em fevereiro, eu tenho vezes 1,2. E em março, eu tenho vezes 1,2 ao quadrado. E, Nara, você entendeu esse final aqui, no mês de março, de cada um dos ovos? Sim. Tá. Agora, ele está perguntando o percentual de vendas do vermelho em relação ao total, né? Ou seja, eu tenho que dividir o vermelho pelo total. Ovos vermelhos, 50 vezes 1,2 ao quadrado. E o total é a soma disso tudo aqui, não é? Ou seja, é o 50 vezes 1,2 ao quadrado, mais o 50 vezes 0,9 ao quadrado. Você pode cancelar o 50, tá? Que é a prova que não dependia de eu ter desses números, eu poderia ter chamado tudo de x, tá bom? Ia cortar de qualquer forma. Essa continha aqui de cima dá 1,44, a de baixo dá 1,44 e aqui dá 0,81. Aí você vai ter 1,44 dividido por 2,25, que dá 144 sobre 225. E aí, pessoal, 144 dividido por 225, se você simplificar por 9 em cima e embaixo, dá 16 sobre 25. E se multiplicar por 4 em cima e embaixo, dá 64 sobre 100. Tá? Que é 0,64, que é 64%. Tá? Então, aqui eu dividi por 9 e depois ali eu multipliquei por 4. Dividi por 9 porque eu simplifiquei, tá? E multipliquei por 4 porque 25 vezes 4 dá 100, que era o denominador que eu queria para colocar em percentual. Ou você faz 144 dividido por 25 na marra e vai dar 0,64, que é 64%. Entendeu, Inara, essa questão aí? Entendi, sim. Tá? Pessoal, então me mandem, por favor, as dúvidas de Matemática 2, tá? Que vão estar na aula de Matemática 2. Se tiver poucas dúvidas, eu vou colocar questões novas ou vou dar matéria nova. E me mandem as dúvidas de trabalho e energia, tá bom? A aula de amanhã também vai ser só de correção de exercício desses aí que eu passei na semana passada. Tá bom? Vou colocar uma lista na plataforma de exercícios extras, tá? De PA e PG, mais uns 15 para vocês fazerem. E vejo vocês na oficina 3h30, tá bom? Tchau, tchau, gente. Leandro, Fala aí. só uma coisa, amanhã eu vou ao médico, daí eu não vou poder assistir, tá? Só pra te avisar. Mas eu mandei as dúvidas, aí se você puder fazer, tá bom. eu vou assistir depois Me manda do que eu vídeo. vou gravar isso, tá? Me manda de Beleza. qualquer forma.
Beleza? Tchau. Tainá, fica aí rapidinho. Tô aqui. Era aquela dúvida do 1 sobre 3.000, né? Uhum. Tá, deixa eu só abrir o slide vazio aqui. Vou ver contigo aqui rapidinho. Tá vendo? Tá aparecendo aí para você? Uhum. Só encerrar a gravação.